Ah, o Henrique faz a prece. Então vamos fazer a prece. Que Jesus esteja sempre conosco em mais essa noite, repleta de paz e harmonia, fazendo com que os nossos corações sintam então essas vibrações que eles nos enviam, né? Todos os seus mensageiros, através dos nossos mentores, e que a nossa união seja plena, que assim seja, graças a Deus. E como nós sempre dizemos, nada é por acaso, né? Tudo tem um fator onde a espiritualidade trabalha incessantemente, mostrando para nós que nós apenas somos mais um meio deles fazerem o dever deles para conosco. Esse tema de hoje, ele era para ter sido há 2 meses atrás, mas houve inserção de outras pessoas e ele foi se arrastando justamente para esse mês de dezembro, que o tempo e a vida nos mostra que nada é como nós imaginamos, nada é como nós determinamos, mas o tempo nos mostra que o que nós temos que fazer para que possamos nos melhorar, lapidarmos esse nosso espírito ainda um pouco devedor, mas perante a vida nós aprendemos muito e sabemos que o tempo e a vida nos dá essa margem, né, de negociação, que no próximo ciclo que se inicia o ano que vem, nós sejamos cada vez melhores, com mais entendimento, e que todo aquele nosso sentimento, que não era tão bom como deveria ou deve ser, ele seja colocado de lado, e que, como o tema de hoje, né, o nosso grande divulgador Paulo, na carta a Efésios, no capítulo 4, versículo 32, ele nos diz: uma das maiores demonstrações de compaixão é perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo. O tema de hoje então é compaixão. Como a dor do próximo nos comove, meus sentimentos aceitam a compaixão do próximo? E é o que Paulo nos diz em Efésios, né? Perdoar, assim como o Pai nos perdoou em Cristo. E desde que as gerações que nos antecederam, nossos avós, pais, bisavós e até os mais anteriores ainda, quantas elas se firmaram nessa máxima, né? Compaixão. Quantas realmente fizeram dela uma das várias portas estreitas para que passássemos, né, nas próximas gerações, o melhor do nosso melhor. E foram felizes então os que realçaram os seus valores e tornaram-se espíritos mais ativos no propósito de estarem se preparando para a realidade que nos torna seres iluminados, espíritos puros, onde nós estaremos com o Pai, fazendo o que muitos fazem por nós hoje, nos alertando, nos dando o caminho, nos fazendo ver a nós mesmos o nosso melhor. Mas a compaixão também ela pode ser chamada por empatia, solidariedade, piedade. Mas se a empatia é uma forma de compaixão, o que nós podemos dizer então sobre a empatia? Nós temos 3 formas de empatia. A empatia cognitiva, que é a habilidade de entender o ponto de vista do nosso próximo. Nós temos a empatia emocional, é a habilidade de sentir o que o outro sente. E a nossa preocupação empática, aptidão
para sentir e entender as necessidades do outro. Fácil? Eu ainda não acho fácil, porque muitas vezes eu não consigo entender o próximo, não consigo ver o próximo, muito menos ainda fazer com que as necessidades deles sejam todas resolvidas, né? E como entender o ponto de vista sem que pré-julguemos, sem a colocarmos abaixo de nós sobre o aspecto social, e não na razão de que todos nós estamos juntos e misturados, aprendendo o que nos falta, e não é pouco para que juntos alcancemos voos maiores, elevados, com pensamentos e sintonias iguais, com o mesmo foco, a nossa ascensão espiritual. Sabemos que o entendimento que temos, mas ainda caímos nas tentações, onde a nossa consciência nos cobra sempre sobre o bem ou o mal que fazemos ou não fazemos. Se nos autocobramos, até aí tudo bem, é comigo, está comigo, é meu, desejamos ou não, mas o nosso livre-arbítrio é a razão das nossas escolhas, até onde Ele nos deixa agir, até onde estamos livres das inércias que temos, porque o livre-arbítrio não me dá a concepção de que eu sou eu, posso ser melhor, se eu assim o desejar. Caso contrário, eu continuo sempre igual ao que fui, nada muda. Temos a certeza que somos seres imortais, onde a eternidade podemos nos moldar as novas diretrizes, as nossas novas reformulações. Porém, na demora, tornamos-nos mais endurecidos pelas forças materiais da matéria, essa matéria que nos distancia daqueles que tanto necessitamos para crescer. Eu não faço nada sozinho, eu não sou nada sozinho, eu dependo de alguém, mesmo que esse alguém não esteja comigo 24 horas. Às vezes eu dependo mais do próximo, que está fora do meu âmbito de convivência, do que o que está ao meu lado. Porque entre o casal já existe uma sintonia de singularidade, né? O mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo padrão vibratório. Lá fora não, lá fora é como aqui. Aqui somos todos iluminados, protegidos, amparados. Lá fora que vem a cara a tapa, né? O que eu vou fazer para não sentir o que eu estou sentindo? E como saber e sentir o que o outro sente? Sabe ou deseja que nós o ajudemos. Isso é a experiência, conhecimento, inspiração que a espiritualidade nos deixa sentir na medida que nós nos ligamos com Ele, e muitas vezes na presença de um irmão amigo. Mas nós somos orgulhosos em demasia, né? Para que nas dores abramos os corações e solicitamos ajuda. A vaidade, a nossa, a de todos, né? É uma fragilidade que temos. Quem é vaidoso vive da aprovação do próximo. Se vivemos na aprovação do próximo, o que nos deixa então tão distante deles, que os vendo na carência, nós não oferecemos ajuda? São muitas perguntas que muitas vezes nós não respondemos ou temos medo de responder por saber a resposta, mas nós ainda ficamos um pouquinho desejosos. Nesse aspecto podemos até nos compararmos a eles, né? Orgulho em não dar
e em não receber. E onde isso nos levaria? Se eu não dou, não recebo. Se você não me dá, eu também não dou. E nós vamos ficar batendo, como diz, amassando lama, né? Pisando sempre no mesmo lugar. Mas a compaixão, ela é muito ampla, né? Se nós dividíssemos a compaixão em duas partes, com e paixão, aí a paixão é um sentimento intenso e temporário. Eu sinto aquele fulgor e daqui a pouco passa, movido por um impulso e idealização. Mas e se nós colocássemos então o amor com a paixão? Como ficaria o amor? O amor com a paixão, o amor é profundo, né? Duradouro e baseado na reciprocidade, no cuidado e na aceitação mútua, onde reciprocidade é a troca mútua de ações, sentimentos ou benefício entre as duas partes. Interessante, né? Como as coisas podem tomar um outro sentido com a mesma compaixão. E se temos a compaixão para com o nosso semelhante, temos amor aos nossos semelhantes? Iniciamos na compaixão, então, o amadurecimento do amor. Entendemos que compaixão será a nossa experiência inicial, intensa, mas temporária. E a partir dessa reflexão, veremos que o amor cresce dentro de nós, movido por algo muito maior, recíproco, beneficiando a ambos. Porque eu entendo, é como a leitura, né, anterior. Eu me sinto como se eu estivesse sendo o meu próximo, sabendo que ele precisa e também do que eu necessito de contribuir para ele. Lembramos que quem procura, né, quem quer seja um centro espírita, uma igreja, um templo, qualquer lugar onde ouvirmos a palavra do Evangelho, novamente ou normalmente é quando estamos em dor, sofrimento, angústia. Ninguém vem ou vai a nenhum local religioso se sentindo bem. Ele acha que ele não precisa de mais nada, mas quando a dor pega, aí ele chega, Deus, é onde todos nós nos encaminharemos à sua presença, ou orando silenciosamente a Ele. E fomos buscar então compaixão, amor, acolhimento e novamente ficarmos juntos daqueles que nos fortalecem. Quem nos fortalece? Deus, Jesus ou qualquer outro anjo, pode ser santo, ao qual cada um se identifica. O primeiro que nos acolhe é o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, o nosso protetor. Temos os amigos e também aqueles voluntários de orelha, ao qual nós pegamos às vezes e colocamos tudo que nós pensamos de errado para ver o que é que ele ensina. E esses voluntários de orelha são as melhores companhias. Muitos ouvem e ficam quietos. E, como diz, né, a prece ou o ouvido é um silêncio, e o silêncio você aprende muito, né? Até que entendemos que o que nos liga a Deus são os nossos bons pensamentos e atitudes, individuais ou coletivas, amando as diferenças, que não são poucas, que nos distanciam do nosso próximo. Se nós colocássemos aqui cada um com o que cada um precisa por escrito,
nós vejamos que não muda muito. Nós teremos sempre uma boa parte as mesmas necessidades, mas ainda a nossa é a que mais precisa de atenção. Isso sim nos faz recordar sobre uma grande virtude: paciência, tolerância. Quantas vezes nos recordamos delas apenas quando somos colocados à prova, quando alguém nos testa, fazendo com que nós percamos, ou tentarem fazer com que nós percamos a nossa tolerância, Quantas vezes paramos e refletimos antes de falarmos algo, ou tivermos ações que nos tragam à frente embaraços. Às vezes a gente ouve alguma coisa e não pensa, já fala de prontidão. Não era o que eu queria falar e não era o que ele deveria ouvir, mas saiu espontaneamente. E mesmo quem ouviu, que nos conhece, sabe que não era isso. Às vezes ele fala, bom, ele também não está num bom tempo, Ele teve alguma coisa igual a mim, como prova ou como expiação. E alguns anos atrás, eu até hoje só ouvi isso uma vez, e quem conhece, é uma lenda maravilhosa, ao qual nós vamos refletir muito, principalmente quando formos embora daqui. A lenda das 3 árvores é uma história que a primeira das árvores olhava as estrelas e dizia: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. A segunda, olhando para um riacho, suspirou: eu quero ser um navio grande para transportar reis e rainhas. E a terceira olhou para o vale e disse: quero ficar aqui no alto da montanha e crescer junto, tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem os olhos e pensem em Deus. Anos se passaram, cresceram, e certo dia 3 lenhadores as cortaram. Todas as 3 ansiosas, em serem transformadas naquilo que sonhavam. Mas, sempre tem um mas, os lenhadores não costumam ouvir ou entender sonhos, como nós às vezes, é uma pena. A primeira árvore acabou sendo transformada em um coxo de animais coberto por feno. A segunda virou um simples barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. A terceira foi cortada em grossas vigas e colocada num depósito. Então todas perguntaram, desiludidas e tristes: por que isso? Que é o que nós dissemos, para nós, por que eu? Mas elas disseram, por que isso? Mas uma bela noite, cheia de luz e estrela, uma jovem mulher colocou o seu bebê recém-nascido naquele coxo de animais. E de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore acabou transportando um homem que terminou dormindo no barco. Mas quando a tempestade quase afundou o barco, o homem levantou-se e disse: paz, aquieta-se. E num relance, a segunda árvore entendeu que estava transportando o Rei do céu e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. Logo, senti-se horrível e cruel, mas no domingo,
no domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria, e a terceira árvore percebeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade, e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho ao olharem para ela. As árvores tinham tido sonhos e desejos, mas na realização foi 1000 vezes maior que tinham imaginado. Portanto, nunca deixe de acreditar em seus sonhos, mesmo que aparentemente eles sejam impossíveis de realizar. Um autor desconhecido na internet. Essas grandes histórias, você nunca acha o seu verdadeiro dono, talvez pela simplicidade e o desejo de contribuir, com algo que muitos depois ficam tentando colocar ele como dono, E como podemos entender o que Deus nos colocará à frente? Pode ser sofrimentos? Então aquela nova pergunta, por que eu, Senhor, Como na lenda das 3 árvores, cada qual foi cortada para uma finalidade, que hoje pensamos ser certa ou não. Podemos até fazer ou agir de forma contrária, a que imaginamos. Entretanto, a cada dia conforme o que fazemos, ou a cada um a sua obra. Imaginemos que se de alguma forma nós hoje poderíamos iniciar as muitas renovações que nos tornaríamos espíritos mais puros, elevados, capazes de regenerar a nós, ao que convivemos, ao planeta. De início pode ser uma pretensão em demasia ou não. Como dizem, uma andorinha só não faz verão, mas ele inicia o verão. Podemos ser então nós um dos milhões, a nos imaginarmos assim tão grandes. E Jesus nos disse: tudo podes fazer melhor do que eu faço, desde que tenhamos os mesmos pensamentos e atitudes que Jesus tem até hoje. Não adianta só o querer, tem o poder de fazer, é a ação. Amar ao próximo como a nós mesmos, a Deus em primeiro lugar, não prejulgarmos, não condenarmos, calçarmos as suas sandálias, ver e sentir o que o nosso próximo sente. Essas sandálias podem ser confortáveis, mas quando nós as colocamos, nós vemos que acima dela, o que cada um passa, às vezes nós não conseguiríamos passar. E nós consideramos a pessoa bem posicionada ou bem colocada, bem de vida, às vezes apenas ilusão. Será que isso já nos tornaríamos como Jesus, fazendo o que Ele fez para com todos nós, nos salvando? Será que nós seríamos iguais a Ele? Ainda não, Estaríamos bem próximos, mas se nós mantivéssemos sempre firmes o mesmo propósito, seremos como Ele foi, como Ele é. Entretanto, Ele vem evoluindo a cada novo ciclo. E nós? Esse ano termina um ciclo, o ano que vem começa outro. Será que nós aprendemos pelo menos um pouco para que nós possamos lapidar aquelas arestas que ainda nos faltam e fazer desse novo ciclo mais próximos, das pegadas do Cristo, em fazer o que Ele faz, sentindo o que Ele sente,
sem nos desviarmos as nossas ideias, em algo ruim, cabe a cada um de nós pensarmos nisso. Saberemos que estamos no caminho correto, jamais nos esquecendo dos seus ensinamentos, e também sem esquecê-lo, independente de datas para serem lembrados, onde podemos ser salvos a cada novo dia, como sempre depende de nós. Nessas reuniões e uniões devem ser para adorá-lo e glorificá-lo, como também a Deus, e não em satisfação de caprichos, que a matéria nos faz termos a ideia de uma única data que representa a sua lembrança. É como o Dia das Mães, todo dia é Dia das Mães. O dia de Jesus é todo dia, não existe um dia especial, mas a sua presença, ela é constante. Nossa sintonia, vibração faz com que estejamos frente a frente com esta espiritualidade iluminada, voltada para que sempre sejamos e continuamos espíritos imortais, vivendo nesse presente a vida que é física, transformando erros, vícios em acertos e virtudes, deixando a nossa aura mais radiante e com grandeza, acolhendo mesmo à distância os que não se aproximam de nós. Esses melhores sentimentos é como transformarmos nesse mês de dezembro, vendo nas pessoas as modificações, transformações, ação no bem, no voluntariado, renovando os votos que pleiteamos na espiritualidade, quando solicitamos o reencarne. É isso que nos transforma, porque felizes são os convidados para o banquete na presença de Jesus, onde, dividindo o pão espiritual, entendemos o que significa então a Santa Ceia. Ela é um ato central de fé cristã, simbolizando a lembrança do sacrifício de Jesus, o seu corpo partido e sangue derramado para o perdão dos nossos pecados, estabelecendo uma nova aliança entre Deus e nós, os seus fiéis, e fortalecendo a comunhão com Ele e com os outros, todos crentes como nós, sendo um momento de reflexão, renovação e votos e anúncios da sua vinda. Podemos fazer esta divisão em duas partes, uma do pão físico, alegrando como podemos na partilha com o próximo, e também nos dividindo em vários, dando atenção, mesmo que pequena, a quem nos solicita, como Pedro nos disse, não tenho ouro ou prata, mas o que tenho dou de coração. Pelo menos isso nós podemos dar. E no Evangelho nós temos todas as respostas sobre todos os questionamentos e ainda muito mais. Cabe-nos a nós lê-lo, assimilar e praticar, até onde podemos esta nossa passagem, que é pequena, mas é grandiosa para o espírito que aqui comporta esse corpo. É como também a parábola das 10 virgens, onde metade eram prudentes e as demais apenas aguardavam. Quando chegou o momento de unir-se a Jesus, as prudentes souberem serem vistas, pois estavam com o óleo suficiente para que suas lamparinas se mantivessem acesas. Para nós, a luz dessas lamparinas são a condição de ascendermos, de nós nos elevarmos espiritualmente, prontos e preparados para um novo ciclo, certo que estamos nos modificando, moldando esse espírito conforme o chamado de cada um. O mais bonito
que podemos oferecer uns aos outros é aquilo que a gente é. O presente mais aprimorado que o outro merece receber é o nosso coração cheio de amor. Essa frase é do padre Fábio de Mello. E acho que a coisa mais difícil que a vida adulta é que você literalmente tem de continuar. Não importa o humor ou a situação pela qual esteja passando. Você tem que seguir em frente, porque a vida não para. Ela é constante como o nosso respirar. Ela é automática. A nossa vida é um despertar constante. Neste momento, o nosso espírito dorme. E quando nós dormimos, o corpo físico, o nosso espírito acorda para a vida. Então ele vai aonde ele precisa ir, voltar a falar com quem precisava voltar a falar, conhecer novos lugares e ajudar a espiritualidade naquilo que ela tanto precisa, que são esses nossos fluidos, é o nosso perispírito voando, indo em novos horizontes, fazendo com que esse ser que aqui habita, ele seja transformado, regenerado, e é assim que nós, de passinho em passinho, vamos nos mudando, trazendo de lá os aprendizados para cá, pouquinho a pouquinho, mudando o nosso entendimento do pensar de lá como de cá, e realmente colocando na prática aquilo que nós sempre pedimos, né? Amai, né? Ou me amai, ou amem-me, mas eu também preciso amar. E quando os dois lados interagem com a mesma sintonia, a coisa fica parada e nós nos ligamos. É onde nós conseguimos então fazer aquilo que todos nós começamos no início, com paixão. Com paixão não só da vida, né, material, mas da vida espiritual, entendendo que esse pequeno espaço de tempo que nós temos aqui na Terra, ele é grande para o espírito, mas nós podemos ter a ação de fazê-lo e não ficarmos na inércia de esperar com que o próximo faça por nós. A casa Centro Espírita Amor e Caridade de Pirajuí deseja a todos, eu estou em nome dela, depois o nosso digníssimo presidente dará a palavra final, deseja a todos um excelente Natal, um ano novo repleto de paz, alegria, de harmonização, com muita reflexão, também vendo a lenda das três árvores, o que nós desejamos nos tornar, porque somos grandes, como Cristo nos disse, e também em como compartilhar isso, que temos essa grandeza durante as nossas existências, né? Nessas oportunidades que nos são dadas, que muitas vezes nós somos omissos. Então entendemos que o amor do Cristo é imortal, como nós somos imortais. Então, como sempre, seguremos então na sua mão e sigamos com Ele, perfeitos, plenos da nossa atuação perante aos irmãos que aqui estão, que muitas vezes têm muito mais a nos oferecer do que às vezes possam imaginar, que o coração de cada um é tão grande que muitas vezes salta para fora, mas não entende
o sentido, né, desse transpor o peito em acolher a quem bate, pequenino, desde que seja com amor, com fé, com caridade, e amando e respeitando sempre. Graças a Deus, que assim seja. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.